Amém? Os irmãos podem se assentar, depois a gente faz um exercício, te levanta para ler a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor da igreja, à rede de jovens. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Bismarck, é isso mesmo. Tenho 29 anos, minha esposa está ali, sou casado com a Késia. O garotão ali que chegou para mudar nossas vidas, Azaf. E aí você pode estar pensando, Azaf, Bismarck e Késia, não ia vir Pedro, né, gente? Tinha que dar continuidade a uns nomes diferentes, né? E ali eu trago também irmãos. Esse rapaz aqui é meu braço, minha perna. E a Bíblia diz, né? Honra quem tem honra, né? Alan, Tainá, estão noivos. Nós somos da Igreja Metodista, no Barro Vermelho, em Belfor Roxo. Trago um abraço do meu pastor, amém? E peço para que vocês abram a Bíblia de vocês. 1 Pedro 2,9. E aí sim, quem puder ficar de pé, amém? Antes de mais nada, eu sou um amigo do Guilherme, que não pôde estar aqui hoje. Também já agradeci a ele pelo convite. Trabalhei com ele provavelmente há uns 7, 8 anos atrás. Amém? Vamos à leitura da palavra. Os irmãos já acharam? Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem puder sentar, fica à vontade, mas senta glorificando o nome do Senhor, amém? Eu queria que você olhasse para esse irmão que está na sua esquerda, na sua direita, e você dissesse isso para ele. Que Deus vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Os irmãos podem se assentar. E eu estava pensando nesse tema, eu estava conversando com a irmã pelo WhatsApp, e eu falei, eu tenho que me apegar totalmente ao tema? E ela falou, não, deixa Deus te usar. Porque o entendimento que eu tive foi, Deus me chamou das trevas para a maravilhosa luz. E para que a gente comece a entender, eu vou colocar a luz e as trevas como um lugar. Amém ou não amém? Uma posição. Você estava de um jeito e agora está de outro. Mas a pergunta é, porque se eu for parar para pensar e olhar para esse versículo, isso é uma afirmação. Eu tenho certeza que você que está aqui, que tem certeza da sua salvação, você sabe disso. Que Deus tem um propósito na tua vida e Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu nunca vi nenhum pastor falar esse versículo com uma voz trêmula, fraca. Porque se você for parar para pensar, isso é muito forte que está escrito aqui. E na maioria das vezes, quando um pastor, um obreiro, quem quer que esteja com a palavra, libera um versículo desse sobre a mim e sobre a tua vida, a igreja recebe, todo mundo dá glória a Deus. É ou não é assim? Porque isso é uma afirmação. Mas aí eu pergunto para você, nos dias atuais, com tudo que nos cerca, como viver na luz? Quais atitudes que eu tenho que tomar? Como demonstrar que eu estou na luz? Porque como a irmã aqui, ela estava apresentando o culto, ela falou, as dificuldades vêm, as lutas vêm. E não é porque nós somos salvos que nós estamos isentos das lutas, das dificuldades. E como portar, ou como que a gente vai se portar diante de tudo isso que está acontecendo nos dias atuais?
E aí o Senhor ministrou no meu coração, e eu prometo que eu vou ser bem breve, bem sucinto. Eu vou pedir para que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque eu vou ler 3 textos com vocês, e desses textos eu vou tirar algumas coisas que o Senhor mandou ministrar essa noite, amém ou não amém? Para que a gente possa entender o que é estar na luz, ou como andar na luz. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Muitas vezes a gente deixa o meu falar mais alto, porque se nós formos parar para pensar no que nós vimos aqui na peça, as minhas vontades, minhas paixões, né? Meus sentimentos. Então vamos lá. Eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em Gênesis 19. Gênesis 19. Todos acharam, amém? Obrigado. A partir do versículo 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Primeira coisa que eu quero falar com você essa noite é sobre esse tema. Porque, se vocês conhecem a história, a Bíblia vai relatar que Ló, ao olhar para as campinas, ele decidiu ir para lá e se separou de Abraão. Mal sabia ele que ele estava indo para Sodoma e Gomorra. E antes de entrar no tema, eu só abro um parênteses. Quem aqui é casado? Se vocês conhecem a história, Ló passou por algo que talvez ele não precisasse passar. Mas ele acabou se separando de Abraão, porque a Bíblia vai dizer que a terra já não estava sustentando os dois, tamanhas suas riquezas. E ele preferiu sair de próximo de Abraão para continuar com a sua riqueza. Mas mal sabia ele o problema que ele estava trazendo para dentro da casa dele. Então você que é casado, eu abro o primeiro parênteses essa noite. Cuidado, porque as tuas atitudes podem influenciar na vida da tua família. E continuando, a gente acabou de ler, porque a Bíblia relata que anjos foram à casa de Ló, e ele teve uma oportunidade para sair de lá. Mas no momento da saída de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que a mulher dele olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: olhou para trás. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós temos a certeza da salvação, nós entendemos que nós fomos chamados para participar da maravilhosa luz, mas muitas vezes a gente olha para trás. E a pergunta que eu faço para a igreja essa noite é: se Deus tirou você de lá, por que você está olhando para trás? O que tem no teu passado que está te prendendo? O que aconteceu lá atrás que talvez você está trazendo até hoje e você não consegue largar? Pode ser um vício, pode ser uma atitude, pode ser um sentimento. E o Senhor pergunta para mim e para você, porque antes de mais nada eu também passo por situações. Antes de Ele falar com vocês, Ele falou comigo. O que talvez a gente ainda não conseguiu deixar lá atrás, e o Senhor está falando para mim e para você. Por que a gente está olhando para trás? Eu conheci o Guilherme, com certeza o pastor não vai se lembrar. Como eu falei, por volta de 8, 7 anos atrás. Eu comecei a namorar com a minha esposa em setembro de 2011. Mas antes de namorar com ela, eu passei por um relacionamento muito conturbado. Vocês vão achar que é brincadeira. O Guilherme era um cara que me ajudava. Porque nós terminamos. Eu sabia que não era da vontade de Deus, mas eu tinha ficado um bom tempo com a minha ex.
E sabe aquele negócio de ligar, de procurar? Eu era bem mais novo, aquela coisa toda. Sabe o que o Guilherme fazia? Liga para mim. Estratégia. Só assim você não procura o teu passado. Quantas vezes a Patrícia, eu acho que ela nem gostava de mim, porque eu ficava tempo no telefone com ele para tentar passar a hora. Estratégia. Isso acontecia. E uma das vezes eu vim aqui, em 2011. Veio eu e mais um amigo nosso da nossa empresa. E é isso que eu falei, que provavelmente o senhor não vai lembrar. Que o pastor de vocês ministrou sobre a minha vida, que o Senhor tinha um chamado comigo na palavra. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Mas, estratégia. Eu ficava conversando com ele. E muitas vezes, o nosso mal, pastor, é achar que nós somos super-homem. Achar que a gente vai encarar a luta, a adversidade de frente. Quem aqui tem mais de 100 anos? Satanás é um guerreiro milenar. Tu acha que ele não tem armas para te vencer se você não ficar vigilante? Estratégias que muitas vezes o Senhor nos dá, mas a gente não obedece. Mas a gente não faz por onde para verdadeiramente andar sobre a luz. E a gente acaba olhando para trás. E mais uma vez, para enfatizar e entrar no seu coração, se Deus tirou você de lá, por que que você está olhando para trás? Segundo tópico, eu prometi que eu ia ser bem breve, bem sucinto. Abra 1 Reis. 1 Reis 19. Alguém pode dar um glória a Deus? Me ajude a pregar. Amém, obrigado. 1 Reis 19, verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Estamos diante de um texto conhecido, muito rico. Esse texto, por a palavra do Senhor se renovar, você tira muita coisa. Está falando de um grande profeta, um grande homem de Deus, Elias. Eu me atrevo a dizer que a primeira vez que eu vi ironia, ou talvez que existiu ironia, foi na Bíblia. Porque se você for parar para pensar na história de Elias, Elias foi irônico por um determinado momento. Que isso, irmão Bismarck? É, contra os profetas de Baal. Tamanha certeza que ele tinha no Deus que ele servia. Ele falou, gritem mais alto aí, hein? Lá no Monte Carmelo. Talvez o Deus de vocês não está ouvindo. Tamanha convicção que esse homem tinha no que Deus era capaz de fazer. Se você for olhar para a Bíblia, Elias, ele falava, Senhor, segundo a minha palavra. Porque ele entendia que o Senhor sustentava a palavra dele. E se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum outro profeta falando isso. Segundo a minha palavra. Pode pesquisar depois. Mas aqui a gente está diante de um texto, depois de tudo que ele fez, que Jezabel mandou um recado para ele. E ele temeu. E por um momento que ele temeu, ele se escondeu numa caverna. Caverna é lugar de luz? Então por que que você parou de sonhar com o teu chamado? Porque eu tenho certeza que Deus te deu algo. Eu tenho certeza que você tem um sonho. E Deus, Ele quer realizar. Mas talvez por causa de uma palavra contrária, você se estagnou. Talvez por causa de uma palavra contrária, você deixou se paralisar. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos a certeza da salvação. Nós entendemos que Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Mas a gente começa algo, mas não consegue terminar.
E o Senhor pergunta para mim e para você essa noite: o que você começou e você parou pelo meio do caminho? Qual é a atitude que você precisa tomar para dar continuidade àquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Principalmente nós que somos jovens, a Bíblia vai dizer: jovens, sois fortes, pois já venceste o maligno. Mas por que a gente para tanto no meio do caminho? Por que muitas vezes a gente não consegue completar a carreira? E se você for continuar lendo a história de Elias, a Bíblia vai relatar que Eliseu substituiu Elias. Amém ou não amém? Talvez hoje você pode estar sentado aqui, eu costumo brincar dizendo que existem crentes 3S: salvo, sentado e sossegado. Não faz nada. Tudo é nas costas do pastor. Tudo é o pastor. Ah, o pastor não veio me visitar, o pastor não foi visitar fulano. Vai você, meu irmão. Deus colocou na tua mente, colocou no teu coração. Vai lá e faz, meu irmão. E muitas vezes nós preferimos transferir a nossa responsabilidade. E eu te afirmo nessa noite, Elias tinha muita coisa para fazer. Você pode parar para pensar: É. Quantos milagres a Bíblia relata que Elias fez? 7. Eliseu pediu porção dobrada de Elias, amém ou não amém? Logo, Eliseu fez 14 milagres. Isso é a prova que Elias tinha muita coisa para fazer. Mas ele não quis fazer, o que Deus fez? Foi lá e levantou outro. Tenha certeza, tem muita coisa para você fazer. Tem muita gente que olha para você e quer enxergar em mim e você essa maravilhosa luz. Mas talvez não está enxergando porque a gente está com medo. Porque talvez a gente prefere entrar dentro da caverna. Ah, não, eu não vou chegar para você e falar que é fácil. Não é fácil, é difícil. A gente passa por momentos complicados. Aquele garotão ali chegou, tomou tudo, pastor. Tomou a mulher, tomou o quarto, tomou tudo. Meu primeiro filho. Vou falar para vocês que foi fácil? Não foi, não. Para se adaptar, foi complicado. Até conviver com aquela bênção ali. Falei: rapaz, mas o Senhor está me ensinando. O Senhor está me ajudando. Porque eu entendo que essa responsabilidade é minha. Ele entendeu que era a hora de eu colocar uma pessoa na face da terra e falar: cuida, ensina a criança o caminho que deve andar. Só que eu vou deixar o meu medo falar mais alto do que aquilo que Deus tem para mim? Continuando, é difícil, não é fácil. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais. E é aí que eu vejo uma grande dificuldade. Porque a gente não vê contra quem a gente está lutando. Às vezes Satanás, ele prega algumas peças que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem. E aí da gente se a gente não estiver firme e constante. E muitas vezes isso acontece no meio da nossa jornada. Porque se você for parar para pensar, Elias já tinha percorrido um determinado caminho. Ele já tinha feito muita coisa diante de Deus. E talvez isso pode estar acontecendo com você. Orava, pregava, Deus usava, o fogo descia, mas por que você parou? A Bíblia fala sobre a armadura de Deus, amém ou não amém? Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, tomado os pés na propagação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vocês podem pensar assim, ele fez uma encenação, né? Como se ele estivesse se vestindo. Porque você está vendo que eu estou protegido? Reparou o que eu fiz? Estou todo protegido. Mas se eu vou para o campo de batalha, se eu der as costas por um momento, se eu resolver parar, qual é a parte da armadura que me protege se eu der as costas?
talvez você está sendo alvejado por isso. Porque no campo de batalha você deu as costas. Tem pessoas que estão precisando de você, tem pessoas que estão precisando de mim aí fora. Mas a gente está preferindo se esconder dentro da caverna. E para terminar, peço para que vocês abram em Lucas 23. Lucas 23, versículo 39. Todos já acharam? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim que eu me converti, eu fiquei feliz quando eu entrei aqui. Tocou aquele louvor da Apacentar. Me ajudem em nome de Jesus. O primeiro louvor que tocou aqui. Restitui. Foi o louvor que tocou no dia que eu aceitei Jesus. Falei, poxa, gostei, obrigado, Senhor. Obrigado. Mas continuando. Assim que eu me converti, eu fui ensinado que a cruz era sinal de mudança. Assim eu entendia que o alto preço que Jesus pagou era para me libertar, era para mudar a minha vida. E a Bíblia vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a Bíblia te dá muito respaldo para você pensar assim. A Bíblia vai dizer que você é nova criatura. Mas sabe o que eu fico abismado quando eu olho para esse texto? Se a cruz é sinal de mudança, por que esse cara estava na cruz e não mudou? Por que as velhas práticas continuaram? Ele não demonstrou temor a Deus. Ele não demonstrou justiça. Ele não se importou com o que ele era. Mas ele preferiu olhar para o próximo. A Bíblia relata que Jesus estava do lado dele. E ele na cruz não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E aí você pode estar pensando, o que você quer dizer com isso? Que muitas vezes nós somos assim. A gente prega que a cruz me libertou. A gente canta: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas muitas vezes nossas atitudes não condizem com as nossas palavras. Deus me chamou para a sua maravilhosa luz. Eu passei pela cruz. Estou aos pés de Jesus. Mas por que a frieza me assola? Porque o desânimo está batendo. E aí eu pergunto para você essa noite, meu irmão. Você não passou pela cruz? Jesus não morreu por você lá? Eu tenho certeza que Ele está aqui hoje. Mas por que essa frieza? Por que esse desânimo? O que precisa acontecer para que você tome um choque de realidade e entenda que Jesus está voltando? Ele já te chamou. Você já está na maravilhosa luz.
mas como a gente está vivendo em meio a isso. Quais têm sido nossas atitudes como aqueles que têm que trazer a palavra, propagar o evangelho, ser referência na nossa geração? Se você parar para pensar, 3 coisas que eu cito sobre as histórias que nós tiramos. A primeira foi Ló. O problema da mulher de Ló foi porque ela fez o quê? Olhou. Visão. Elias teve medo. Por quê? Porque ele ouviu. E o que eu destaco nesse malfeitor é a fala. Ele, ao lado de Jesus, não aproveitou a oportunidade. E as tuas palavras, elas podem fazer com que você venha a ser salvo, ou você venha a ser condenado. Efésios 4:29 vai dizer que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca, mas palavras que são boas para edificação e transmitam graça àqueles que ouvem. 1 Coríntios 3:16 vai dizer que nós somos templo do Espírito e que o Espírito Santo habita em vós. Amém ou não amém? Isso aqui é um templo. Amém ou não amém? Eu estou vendo ali algumas janelas, algumas portas. E se nós tivermos o entendimento que nós somos um corpo, eu também tenho portas e janela. E aí eu acabei de destacar aqui: visão, a audição e a nossa fala. Para onde que a gente tem olhado? O que a gente está escutando por aí? Ou o que está dentro do nosso coração para a gente sair falando? Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. E como um corpo, tendo entendimento nessas 3 histórias que eu trouxe para vocês aqui, estamos brilhando? Será que nós estamos vivendo verdadeiramente de acordo com aquilo que a Bíblia diz que eu sou, ou que eu tenho que ser diante de tudo isso? Porque a Bíblia vai dizer que eu sou mais que vencedor. Mas cadê a postura dos vencedores? Muitas vezes nos falta isso em meio às batalhas. Quem é o rei da selva? Ele é o mais forte? Não. Ele é o mais alto? Ele é o mais veloz? Mas ele se impõe. Ele não tem medo das adversidades, porque ele entendeu qual é a posição dele dentro daquele local que ele foi estabelecido. E muitas vezes a gente não está conseguindo ser luz por isso, porque a gente não está entendendo. Muitas vezes a gente não está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer com que eu e você venha fazer. E desde já, eu agradeço a oportunidade. Eu vou estar passando a palavra para o pastor. Fico muito feliz, muito honrado de poder, nessa noite, trazer a palavra. É uma responsabilidade muito grande. E muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.